Bom, pessoal, Brasil e Panamá, uma ótima vitória do Brasil. E aqui o meu primeiro vídeo da seleção brasileira. Eu que já estava prometendo fazer esse vídeo há um tempo, não esse vídeo em específico, mas fazer um vídeo da seleção brasileira há um tempo. Mas, enfim, acabou sendo só agora. E eu vou tentar fazer vídeos da seleção brasileira. Comenta aí o que você acha. A gente foge um pouquinho desse ritmo de só falar do Vitória, só falar do Campeonato Brasileiro. Agora o Campeonato Brasileiro, ao menos por Vitória, vai parar. Se eu não me engano, por todos os Brasileirão, vai parar. O Vitória ainda vai ter jogos da Copa do Nordeste. Mas hoje teve o jogo da seleção brasileira, uma vitória importantíssima, uma goleada para cima do Panamá. E eu tenho algumas coisas a falar aqui. Eu quero ver o que você acha desse vídeo em si, desse novo formato. Não necessariamente tão novo, porque nesse vídeo aqui eu não vou colocar os lances, já avisando de antemão, porque é mais complicado para colocar os lances, é diferente da Copa do Nordeste, do Brasileirão em si, é mais difícil, mais chato para colocar, porque o vídeo pode cair muito mais facilmente, sabe? Então eu vou tentar por enquanto sem os lances aqui. Se eu achar que dá para colocar os lances, eu posso arriscar um vídeo ou outro, ver o que acontece. Nesse vídeo aqui eu vou só comentar e vocês podem ir assistindo ou ir fazendo algumas coisas, eu vou comentando aqui. Comentem aí o que você acha desse formato, do que eu vou falar sobre esse vídeo aqui. O Brasil tem chances de, pô, papar o título, sabe, alguma coisa assim. Vamos comentar sobre isso. E o Neymar, hein? O Brasil vence, eu costumo de falar do Vitória, mas o Brasil vence, vence muito bem, vence e convence, e Neymar Júnior nem sequer é relacionado. Teve gritos da torcida brasileira por conta do Neymar. Eu vou falar sobre tudo isso. Vamos lá, vamos começar. Bom, era a despedida do Brasil para a Copa do Mundo. É o último jogo aqui em território brasileiro. Não é o último jogo de amistoso em si. Ainda tem um amistoso no próximo sábado contra o Egito. Mas é o último jogo aqui do Brasil no Brasil, né? A despedida do Brasil para a Copa. A despedida do Brasil, seleção do Brasil, país, né? Para a Copa do Mundo e venceu e precisava vencer, era ideal que vencesse para a gente ir com essa expectativa, para dar essa expectativa ao torcedor, poder sair de uma forma boa, sabe? Se saísse como foi o primeiro tempo, por exemplo, que eu já vou comentar aqui, talvez não fosse uma boa energia, uma boa esperança que passasse para o torcedor, mas ganhou e ganhou muito bem. Mas ainda tem algumas coisas a se falar. A seleção eu não acho que ainda está 100% pronta, não está 100% encaixada ainda, e é óbvio, ainda estamos nos amistosos, ainda vai ter a Copa em si, vai começar a Copa em si nas fases de grupo, etc, etc. E eu acho que ainda precisa se firmar um pouquinho mais esse grupo, e eu acho que já dava para ter firmado um pouquinho antes, principalmente por conta desse ciclo terrível que o Brasil teve nessa mudança de técnicos, nesse problema na política brasileira, vulgo na seleção brasileira, não no Brasil em si, com o Edinaldo, enfim, a renúncia lá. E no fim das contas acabou sendo o que a gente tem agora, é isso aqui que a gente tem que apoiar, mas a gente espera que, se não for nesse ano, o que eu torço muito que seja, mas que no próximo ano a gente vai ter o Ancelotti até 2030 e a gente espera um melhor ciclo, uma melhor construção para não chegar agora e a gente ter que ficar pensando, pô, mas tem que mudar uma peça ali, aqui a gente já tem uma base um pouco mais montada, sabe? Enfim, o Brasil que chega num 4-2-4, a formação comum do Ancelotti, que desde que chegou costuma fazer essa formação do 4-2-4, embora o Vinícius Júnior dessa vez joga um pouquinho mais aberto, jogam. Vou falar que a escalação, não tem a arte da escalação, porque de novo eu tô gravando logo após o jogo, mas foi o Alisson no gol, na escalação titular, no que começaram o jogo, foi o Alisson no gol, aí foi o Bremer e o Léo Pereira do Flamengo, o Bremer da Juventus, que eu gosto muito do Bremer, tá? Eu já ficava meio agoniado de, pô, o Bremer toda vez que jogou, ele jogou muito bem, ele não estava indo para algumas convocações, mas desde que o Ancelotti chegou, ele tem sido ali uma opção a ser observada, principalmente por o Ancelotti ser italiano, né? Eu imagino que ele tem esse olho melhor um pouquinho para o campeonato italiano, o Bremer que joga na Juventus. Na lateral esquerda tem o Alexandro, se eu não me engano, e na lateral direita tem o Wesley da Roma. Os dois, na verdade, o Wesley era do Flamengo, o Alexandro é do Flamengo. E é justamente a área do campo ali que a gente tem mais dúvidas, mais dificuldades. O Alexandro que a gente pode questionar um pouquinho. Mas, enfim, a partir do meio a gente vai ter o Bruno Guimarães e o Casemiro. O Casemiro esse que faz uma ótima partida, dá assistência, faz um gol. O Bruno Guimarães que faz a partida ali mediana, não muito boa. E quem entra para substituir ele, eu sinto que jogou ainda melhor, mas a gente ainda vai falar sobre quem entrou no segundo tempo. Mas não que ele fez uma partida ruim, eu só acho que ele ficou mais apagado, ainda mais em comparação ao Casemiro. Na frente, a gente teve na ponta direita o Luiz Henrique,
que não faz uma boa partida. Não, eu sinto que ele ficou muito apagado nessa partida de hoje. E eu acho que é aquilo, aquele grande debate que a gente tem sobre o Luiz Henrique, se é melhor que ele comece jogando ou se é melhor que ele entre no segundo tempo para dar esse fogo, para dar essa chama. E se não for ele o titular, quem é que entra? Hoje, se todo mundo estivesse bem, com certeza eu imagino que seria o Estevão. Lógico, se manter a formação de 4-2-4, talvez se for por 4-3-3 ou um 4-4-2, alguma coisa assim, talvez não precise mais dessa substituição direta no Luiz Henrique. Mas hoje, contando com o que a gente não tem, se a gente tivesse tudo, talvez fosse o Estevão, mas contando com o que a gente não tem, talvez o Ryan fizesse essa posição, ou talvez o Rafinha na posição e alguém mais centralizado, talvez o Igor Thiago junto do Endrick ou do Matheus Cunha, mas enfim, continuando, o Luiz Henrique na ponta direita, o Rafinha e o Igor Thiago ali como centroavantes, né, ali mais como centroavante, não centroavante, Igor Thiago não, confundi tudo, mas o Matheus Cunha e o Rafinha não como centroavantes travados, mas os centroavantes mais móveis, é a característica do Matheus Cunha desde que chegou como titular absoluto na seleção do Ancelotti, vem jogando muito bem. Inclusive no último jogo da seleção, não sei se você lembra, mas teve aquele passe absurdo para o Vinícius Júnior fazer o gol, se não me engano, no jogo contra a França. É, e na ponta esquerda, ele mesmo, o Vinícius Júnior, que hoje faz uma ótima partida, faz o que a gente se espera dele. Ele que não joga o segundo tempo, só joga a parte do primeiro tempo. Na verdade, boa parte do time não joga esse segundo tempo. Só o Léo Pereira, se não me engano, fica e faz uma ótima partida, faz o gol, dá uma assistência e gera muito jogo. Talvez você sentiu que ele ficou meio apagado, mas eu sinto que o ataque todo ficou meio apagado por conta que o meio de campo não estava conseguindo fazer essa transição da zaga para o ataque, enfim, estava faltando alguma coisa no meio de campo. É o grande cobertor curto do 4-2-4 do Ancelotti. Eu acho que é uma formação um pouquinho duvidosa, mas o Ancelotti com certeza entende mais de futebol do que eu, do que você, enfim. Enfim, é isso aí sobre o início do jogo, mas começando o jogo mais ou menos ali no início, logo, já teve o gol do Vinícius Júnior bem no comecinho, se eu não me engano foi os 30 segundos, o Vinícius Júnior que recebe uma bola ali na ponta esquerda, corta para o meio e bate, faz um gol bonito, o gol que a gente se espera do Vinícius Júnior, um gol da característica dele no Real Madrid, ele que já faz muitos gols assim no Real Madrid, é a característica dele, puxa para o meio ali na ponta esquerda, puxa para o meio e chuta, faz um bonito gol, faz um gol logo no início, dá aquela festa, aquele ânimo pro torcedor, mas não, sabe, não dá essa coisa toda. O Brasil não vai tão fumaçado, não vai tão energizado pro ataque. Até faz um jogo um pouquinho melhor, mas logo em seguida cai de rendimento e o Panamá começa a chegar e tem uma falta na entrada da área. Falta essa que quem cobra eu não lembro porque eu não anotei. Show de bola. Eu tenho como ver aqui agora, mas eu acho que pouco importa quem cobrou. Bom, deu gol contra do Matheus Cunha. Eu não sei se dá para colocar tanto na conta do Matheus Cunha assim, mas foi uma cobrança de falta de algum jogador do Panamá. Ele cobra essa falta, desvia no Matheus Cunha e mata o Alisson ali, vai para outro canto. E eu vi uma parte da torcida vaiando o Alisson, e eu não sei se você compactua com esse tipo de atitude. Eu não acho certo por ser o que a gente tem ali, se a gente tem isso daí pra gente jogar, é isso aí que a gente vai pra Copa. A gente precisa estar animado com isso, a gente precisa estar, pô, suportando no sentido de ajudar, sabe, dando suporte a esses jogadores que estão com os nossos relacionados para a Copa do Mundo desse ano. A gente precisa dar suporte. Eu não acho, e dois, eu não acho que foi nem falha do Alisson. Foi uma bola, uma fatalidade, né? Desvia no Matheus Cunha, não tem o que o goleiro fazer. Ele até tenta voltar ali, mas não tem muito mais o que ele fazer. A bola vai muito no canto. A torcida chega a vaiar, uma parte da torcida, não foi toda, mas eu não entendo essa vaia. É uma fatalidade, um jogo que, assim, pode acontecer, sabe? É uma fatalidade, mas pode acontecer um gol contra, pode acontecer um gol cagado, um gol ali, um pênalti sem querer, alguma coisa assim, em um jogo de verdade da Copa do Mundo. Então é bom para testar o Brasil, que começou bem no início, já fazendo gol, já dando todo aquele ânimo, mas logo toma o gol, empata o jogo, o Panamá, e o Brasil não consegue mais gerar muito jogo, porque após isso o Panamá cresce no jogo, começa a chegar muito mais, o Brasil não consegue encaixar muito bem, principalmente essa movimentação da primeira parte do campo para a segunda parte do campo, para o último terço, né, com os atacantes. O Brasil não consegue fazer essa conexão por falta, eu imagino, de um camisa 10. E você pode pensar aí, pô, o Neymar é o camisa 10, meu Deus do céu, o Neymar é literalmente o camisa 10. Mas ao menos o que fica entendido do Neymar
para esse time do Ancelotti, ao menos o que deu a entender o Ancelotti, é que ele espera o Neymar mais centralizado. Ali como joga o Matheus Cunha e o Rafinha nessa partida, como jogaram, geralmente o Matheus Cunha geralmente joga naquela posição, tanto que o Matheus Cunha é o camisa 9. Pelo que deu para entender, o Ancelotti espera que o Neymar jogue naquela posição e não como camisa 10. Então, camisa 10 de fato, que faz a função de camisa 10, talvez o único no elenco seja o Paquetá, e eu já falo do Paquetá porque ele entra nesse jogo no segundo tempo. Bom, e aqui eu já vou colocar um ponto no problema Neymar, na questão Neymar, que logo após esse gol, como eu disse, o Brasil não consegue encaixar muito mais, o Panamá começa a jogar muito melhor, começa a gerar muito mais jogo do que o Brasil, e a torcida começa a cantar olê, olê, olá, Neymar, Neymar. E assim, eu tenho uma certa opinião sobre isso. Eu vou tentar guardar para o final do vídeo, mas é só para pontuar que começa esse clamor da torcida pelo Neymar. Neymar que tá lesionado, se você não sabe, ele teve uma lesão na panturrilha, deu todo um problema, porque aparentemente ele não era para estar lesionado, mas já estava. E o Santos deu a informação que ele estava tudo bem, mas no fim das contas, quando ele foi para a Granja, detectaram que ele estava com uma lesão ali, e o Santos desmentiu, disse que estava tudo certo. Enfim, deu o maior rolê. Neymar não vai ser, já foi confirmado pelo Ancelotti que ele não vai ser cortado da seleção, mas para esse jogo ele não foi nem sequer relacionado. Ele estava no campo, ele estava ali no banco ajudando os companheiros, fazendo a sua presença ali, marcando a sua presença. Mas não chegou a jogar, não era nem opção para esse jogo, mas a torcida gritava, a torcida cantava Neymar, Neymar, vendo o Brasil não conseguindo conectar muito bem esse jogo, não conseguindo encaixar muito bem esse jogo. E assim, eu tenho uma certa opinião, eu vou deixar mais pro final do vídeo. Mas aos 38 minutos, o Brasil faz o seu gol, com o gol que eu achei que tinha sido do Vinícius Júnior de novo, achei que tinha batido na trave e entrado, mas não, foi um cruzamento do Vini que o Casemiro cabeceia e faz o gol que a primeiro momento foi anulado ali por impedimento, mas depois o VAR viu, checou ali as linhas e no fim das contas não deu nada, foi um gol legal. O Brasil que precisava fazer esse gol, e antes desse gol, vamos ser justos, já estava conseguindo encaixar um pouquinho mais, já estava jogando um pouquinho melhor, já estava conseguindo gerar mais jogo, embora o Panamá conseguiu deixar o jogo muito mais parelho, principalmente após o gol deles, mas o Brasil, de uma forma muito importante, precisava começar a vencer esse jogo para ir para o segundo tempo vencendo o jogo, precisava desse gol. E o Vinícius Júnior mais uma vez participa do gol. Vinícius Júnior que joga muito melhor, ao menos na minha opinião, na ponta esquerda do que centralizado, como vimos em outros jogos com o Ancelotti. O Ancelotti gostava de deixar tanto o Vini quanto o Matheus Cunha ali naquela posição de dois atacantes centralizados, embora sejam móveis, obviamente. Eu acho que o Vinícius Júnior joga muito melhor na ponta esquerda, mas mesmo assim, o Vinícius Júnior, mesmo na ponta esquerda, mesmo centralizado em qualquer posição que ele jogasse, ele não estava conseguindo encaixar na seleção brasileira. Tudo bem, ainda é só um jogo, mas é muito bom que a gente consiga ver essa atuação do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior que talvez seja um dos melhores em campo hoje. Na minha opinião, o Paquetá também está ali. O Paquetá faz uma ótima partida hoje também, não só pelo gol, mas eu não sei se ele fez uma assistência também, mas ele joga muito bem. Enfim, falando depois do Paquetá, falando agora do Vinícius Júnior, ele faz uma ótima partida. A gente precisa desse Vinícius Júnior do Real Madrid, que faz o gol na sua característica, que dá assistência na sua característica, que joga ali na ponta esquerda, enfim, faz uma ótima partida. A gente precisa desse Vinícius Júnior para a Copa do Mundo. É alguém que a gente põe a culpa, não a culpa, mas a responsabilidade da seleção brasileira nas costas. É alguém que, na minha opinião, a responsabilidade tem que cair mesmo. É nas costas deles, nas costas do Rafinha, nas costas dos melhores do mundo hoje em dia, né? Não do Neymar, na minha opinião. Embora, tudo bem, eu imagino que na vida real, de fato, não vai cair essa culpa inteira só neles. O Neymar vai acabar tendo parcela da culpa, mas o Neymar é algo a mais. Na minha opinião, o Neymar é algo que a gente pode contar, algo que a gente pode contar com alguma bola tirada do chapéu, que o Neymar tem essa característica, tem essa qualidade para tirar uma bola do chapéu, tirar uma assistência, tirar algo de gênio, como ele pode conseguir. Mas a gente tem que esperar de verdade, a gente tem que pôr as nossas fichas nesses jogadores como Vinícius Júnior e Rafinha. O Neymar pode acontecer, como pode não acontecer na seleção brasileira nessa Copa. Tudo bem que nós, como torcedores, esperamos que não só o Neymar, mas todo mundo consiga jogar muito bem. E o Neymar, por conta de todo o que significa para a seleção brasileira. Enfim, já falando do Neymar, porque não tem muito como fugir falando de seleção brasileira, ainda mais nessa situação de agora. O Brasil faz esse gol, ele já estava sendo um pouquinho melhor antes mesmo desse gol, e assim acaba o primeiro tempo.
O primeiro tempo que, como eu falei, na minha opinião, precisava de um camisa 10, precisava de alguém no meio de campo para conectar e talvez precisasse mudar a formação, talvez descer um dos atacantes para fazer um 4-3-3 e fazer essa movimentação zaga, meio de campo, ataque para conectar um pouquinho mais o ataque. Eu senti que o ataque ficou muito nulo, muitos atacantes ali, muitas pessoas ali do ataque, talvez o Matheus Cunha, o próprio Rafinha e principalmente o Luiz Henrique. Eu acho que o Luiz Henrique foi o mais destacado que não participou tanto desse jogo. É, mas eu sinto que faltou chegar essas bolas nesses atacantes para eles conseguirem fazer o papel deles, né? Eu sinto que faltou essa conexão e o Brasil que para o segundo tempo, não sei se você sabe, já era acordado que poderia fazer, não necessariamente só para o segundo tempo, mas poderia fazer, se não me engano, 10 substituições. Era um acordo entre Panamá e Brasil para conseguir testar as coisas ali. E foi muito bom porque a gente conseguiu ver muita gente entrando no Brasil, muita gente para a gente testar, para a gente encaixar ali. E a partir do segundo tempo, o Brasil troca 10 pessoas. De todo o time titular que começou, só o zagueiro Léo Pereira ficou no time titular e jogou os 90 minutos. De resto, mudou todo mundo. O Ederson entra no lugar do Alisson, eu tenho aqui a lista. Ederson entra no lugar do Alisson, Fabinho entra no lugar do Casemiro, Ibañez entra no lugar do Wesley, o Lucas Paquetá entra no lugar do Bruno Guimarães, o Ryan entra no lugar do Luiz Henrique, Igor Thiago entra no lugar do Matheus Cunha, o Danilo Santos, se eu não me engano, entra no lugar do Vinícius Júnior, e o Danilo, lateral barra zagueiro do Flamengo, entra no lugar do Bremer, além do Douglas Santos no Alexandro e o Endrick no Rafinha. Enfim, é muita gente que o Brasil muda de uma vez só para o segundo tempo. O Brasil que mudava um bocado de gente e, na minha opinião, melhora muito mais. Eu acho que, não só na minha opinião, né? A gente viu o tanto de gols que surgiram com esse time secundário, entre aspas, do Brasil. Eles conseguem finalmente encaixar, o Brasil finalmente consegue encaixar, entra já para o segundo tempo muito melhor no jogo, consegue encaixar isso que eu estava falando do meio de campo para o ataque, né? O Lucas Paquetá entra para ser essa peça de camisa 10, para ser essa peça de achar esse espaço, de achar essas bolas para os atacantes conseguirem finalizar e fazerem o papel deles, porque no primeiro tempo, como eu falei, não foi um bom primeiro tempo, não foi um jogo muito bom, estava sendo um jogo muito bom do Brasil contra o Panamá, e ficava esse sentimento na torcida brasileira de frustração, esse sentimento de, meu Deus, será que, pô, é o Panamá? Com todo o respeito do mundo ao Panamá, mas é o Panamá. Ainda vai ter jogos como Egito, que eu considero um pouquinho mais difícil, Marrocos, que é muito mais difícil, e, obviamente, ainda vai ter mais jogos na própria Copa do Mundo, que vai ter jogos da fase de grupos e os jogos do mata-mata. E a gente fica nessa expectativa, pô, se tá tomando toda essa pressão do Panamá, o que será do Brasil na fase eliminatória, na Copa do Mundo de fato? Ficava esse sentimento, mas graças a Deus no segundo tempo o Brasil consegue encaixar, mas fica aquela coisa, aquela pulguinha ali atrás da orelha, meu Deus, não pode acontecer isso, não dá para acontecer isso. Tudo bem, era um jogo de amistoso, um jogo de verdade, provavelmente não vai ser isso aqui, mas enfim, ficava esse sentimento no torcedor esse que cantava o nome do Neymar, embora após o gol não vi muito mais menções ao Neymar logo após o gol do Casemiro, né, no 2-1. Mas enfim, assim que acaba o primeiro tempo e começa o segundo tempo, o Brasil volta muito melhor, tanto que aos 7 minutos, Ryan, a estrela que é ex-Vasco agora no Bournemouth, entra no segundo tempo e faz o seu gol aos 7 minutos e 25. E graças a Deus, a gente está tendo essas oportunidades de ver esses jogadores jovens. Graças a Deus que a gente tem esses jogadores jovens para poder contar e para poder ver eles realmente dando resultado para a seleção brasileira. Porque a gente lembra daquela, não sei se você viu, mas o Ancelotti deu uma entrevista, se não me engano foi o Ancelotti ou foi o Casemiro? Acho que foi o Casemiro, que falou que o Endrick era o futuro da seleção. E eu já discordo porque o Endrick em muitos jogos já é meio que presente para a seleção, ele já muda muita coisa. E não só falando do Endrick, o Ryan não é só futuro, também é presente, faz o seu primeiro gol com a seleção brasileira, vai para a sua primeira Copa. Eu não lembro se foi a primeira convocação, acho que não foi a primeira, mas é uma das primeiras convocações do Ryan, voando lá na Inglaterra, se não me engano, até hoje não perdeu nenhum jogo. Acho que o último jogo que ele perdeu foi justamente a Copa do Brasil contra o Fluminense, no jogo do Vasco ainda, não perdeu ainda na Premier League, está invicto desde que ele chegou. Muito bom, muito feliz pelo gol do Ryan, porque logo em seguida, aos 14 minutos, Paquetá faz o seu gol. Paquetá, que eu já falei que entrou muito bem no jogo, fez muita mudança no jogo, o camisa 10 que a gente precisava para encaixar essas bolas para os atacantes. Faz o seu gol numa jogada muito bem construída, numa bola que investe de um lado, investe para o outro, uma bola que é cruzada para o meio,
e o Danilo faz o corta-luz muito inteligentemente. O Paquetá chuta, desvia ali no zagueiro e mata o goleiro, entra mais no canto. Aqui o Brasil fazia o seu 3-1, ou o seu 4-1, e jogava muito bem, fazia um ótimo jogo e não parava por aí, né? O Brasil continuava na pressão, continuava a pressionar. Eu tô tendo que ler aqui para lembrar de todos os lances dos gols, mas o Brasil continuava a pressionar e numa jogadaça do Igor Thiago, que também tinha entrado, foi um desses do bonde que entrou, faz uma jogadaça, dá uma caneta no zagueiro e o goleiro pega ele por baixo ali, pega ele nas pernas ali, derruba ele dentro da área, pênalti, muito bem marcado. Igor Thiago bate muito bem, desloca o goleiro, faz o 5-1, se eu não me engano, para o Brasil, que eu já estou perdendo as contas da quantidade dos gols, mas o 5-1 para o Brasil, muito bom, muito bom. O Brasil continuava jogando muito bem, continuava jogando muito bem. E logo aos 81, Danilo faz o sexto para o Brasil, para fazer o 6-1 para o Brasil. Danilo que faz uma jogadaça, você recebe essa bola, corta ali o zagueiro, o goleiro, se eu não me engano, foi os dois, e faz o seu gol de perna canhota. Danilo esse que põe uma ótima dor de cabeça pro Carlo Ancelotti para saber quem é que encaixa nesse time titular. Danilo esse que aproveita todas as chances que ele teve desde que chegou à seleção brasileira, pegou a vaga ali meio que no finalzinho, na reta final, e é muito bem, tá muito bem, e talvez esteja pedindo passagem para entrar no time titular. Ele que vem jogando muito bem, não é de hoje, não é de agora, não é o primeiro gol que ele faz nessa sequência de jogos. Danilo aproveitando muito bem a sua chance. Sim, o Brasil jogava muito bem, o Paquetá, inclusive, eu coloquei até uma anotação aqui, que ele gera um jogo completamente diferente, ele dá uns passes geniais, teve uma bola que ele deu pro Endrick, que o Endrick não consegue aproveitar, ele tenta dar a cobertura no goleiro, mas o goleiro já estava muito em cima. Ele acha muitas jogadas, acha muitos passes, ele volta ali na zaga para tentar fazer essa construção. Paquetá, para mim, muito participativo no jogo, joga muito bem, faz total essa diferença e a gente precisa de um camisa 10 e fica essa dúvida na cabeça, né? A gente vai tirar o meio de campo do Brasil para colocar esses dois jogadores que fizeram mais diferença do que o Casemiro e o Bruno Guimarães, talvez não necessariamente o Casemiro, mas talvez o Bruno Guimarães. É isso que fica aquela dor de cabeça boa no Carlo Ancelotti para saber quem é que entra nesse time titular, se talvez seja necessário sair do 4-2-4, que para mim é uma grande opção. Mas, de novo, ele entende mais de bola do que eu, porque talvez se a gente usar ali o Danilo e o Casemiro com o Paquetá um pouquinho mais avançado, ou talvez ao invés do Danilo já colocar o Bruno Guimarães para o Danilo entrar no segundo tempo, o Danilo que é um pouquinho mais ofensivo do que o Bruno Guimarães, e o Paquetá, necessitamos ali do Paquetá, na minha opinião, principalmente nesse jogo, é o grande cobertor curto, né? A gente precisa também dos quatro atacantes para conseguir dar essa movimentação, tanto dos alas aqui quanto dos dois atacantes ali, para conseguir dar essa movimentação e chegar mais na área, fazendo mais gols, mas ao mesmo tempo, sem ficar com o meio de campo, eu acho que falta essa conexão, e na minha opinião, o cobertor curto do 4-3-3 é melhor do que o 4-2-4, mas aí o Ancelotti tem mais de bola do que eu. Enfim, e como gol de honra aos 38 minutos, mais um gol achado do Panamá, um chutaço de fora da área, não necessariamente um gol achado, mas um gol que não vem de uma grande chance, foi um chutaço de fora da área que o cara acerta um baita chute, fica difícil até de enxergar a bola indo de tão forte que foi. O Ederson Nada pode fazer um golaço do Panamá. O Panamá faz o 6-2, faz o segundo gol, mas eu digo aqui que o Arcanjo pegava. E assim acaba o jogo entre Brasil e Panamá. Um jogo muito bom do Brasil, um jogo que a gente precisava vencer e dar esse ânimo pro torcedor. E a gente ainda fica com aquela pulga atrás da orelha, não só a gente, mas eu imagino que o Ancelotti também, porque ele já vinha falado que o time titular desse jogo seria muito parecido com o time titular que ele usaria para a Copa do Mundo. E fica aquela dúvida, né? Porque o time titular, entre aspas, jogou pior do que o time reserva, o time substituto, o time alternativo, por assim, do que você escolher dizer. O Brasil que joga muito melhor com os outros jogadores e talvez dê essa dor de cabeça ali para o Ancelotti saber encaixar nesse tal time titular para a Copa, saber encaixar quem é que vai, quem é que não vai para esse time titular para os jogos da Copa do Mundo, óbvio. Tem claramente vai ter várias mudanças ainda, como eu disse no início do vídeo, que a gente talvez se tivesse um ciclo um pouquinho melhor conseguisse não precisar tanta de mudança assim, não, desculpa, esperar muitas mudanças assim para o time do Brasil. Mas enfim, assim acabava o jogo. O Brasil que precisava vencer dessa forma para dar esse ânimo pro torcedor, depois sai agradecendo ali pro torcedor no Maracanã. O torcedor esse que mesmo após esse resultado ficava pedindo ali o nome do Neymar, e é ele que vamos falar agora. E o Neymar, hein? Primeiramente, eu acho que esses gritos da torcida não é algo tão bom pro sistema da seleção, né? Pro elenco da seleção brasileira. Por quê?
Aqui vai a minha opinião, eu não sei se você vai concordar, mas na minha visão, a gente precisa ajudar quem está ali. Se o time do Brasil está ali, inclusive jogando bem, né, e mesmo se não estiver jogando bem, principalmente se não estiver jogando bem, não é necessariamente a reação que a gente deve esperar do torcedor, que a gente deve precisar, que a seleção brasileira deve precisar do torcedor, que é ficar pedindo Neymar. Sabe, na minha opinião, a gente tem que ajudar quem está lá, ficar cantando, ficar gritando, como a torcida do Vitória faz, mas tirando um pouquinho o clubismo do lado, eu acho que se a gente começa a gritar pelo nome do Neymar, talvez o psicológico dos jogadores, óbvio, não é necessariamente para acontecer isso, mas ainda são seres humanos, talvez o psicológico dos jogadores seja, pô, talvez eu não consiga, sabe? Talvez o Neymar consiga, mas eu não tô conseguindo. E a torcida também vê isso, a torcida também acha isso. Pensa que, pô, a gente não consegue, a gente não dá conta, só o Neymar consegue. Se o Neymar tivesse aqui, não sei o que, se o Neymar tivesse bem, enfim, fica tudo isso, fica todo mundo jogando a culpa no Neymar. O Neymar que nem estava relacionado para esse jogo, não faz nem sentido ficar gritando o nome do Neymar. O Neymar nesse momento tá lesionado e talvez não jogue os próximos jogos da fase de grupos ainda. E assim, não me entenda como um hater do Neymar, muito pelo contrário, eu sou muito fã do futebol do Neymar, do futebol, e eu gostei dele ser convocado, eu convocaria o Neymar, mas ainda acho que esse clamor da torcida pelo Neymar nesses momentos, principalmente quando a torcida, quando o Brasil está mal, eu acho que não é uma coisa que cai muito bem ali para os jogadores da seleção brasileira. Graças a Deus que deu tudo certo, porque se não desse, era o Neymar para lá, o Neymar para cá, e talvez gerasse um conflito ali dentro da seleção brasileira, porque querendo ou não, o Neymar ainda não se provou ser esse jogador que vai entrar no jogo e certamente vai fazer essa mudança. A gente não tem como saber ainda, porque o Neymar ainda nem jogou na seleção, não joga, se não me engano, desde 2023 na seleção brasileira. Além disso, o Neymar tem espaço nessa seleção brasileira? O que que você acha? Comenta aí embaixo o que você acha. Eu vou dar aqui a minha visão. Eu acho que, como eu disse ali mais atrás, o Neymar não é esperado para jogar como camisa 10 ali como o Paquetá fez, e eu acho que é não necessariamente um erro não ter o Neymar para jogar ali, mas eu acho um erro só ter o Paquetá para fazer essa função, porque se Deus me livre e guarde, o Paquetá não esteja disponível para algum jogo, seja por lesão, ou seja apenas por cansaço, sabe, tá jogando vários jogos e precisa de um descanso um pouquinho maior, se a gente não tem o Paquetá, não tem essa opção do Paquetá, quem é que joga? Quem é que faz essa função de 10? Porque nesse jogo especificamente ficou meio claro, ao menos para mim, não sei para você, que a gente precisava de algum 10 armador ali para montar esse jogo do meio de campo para frente, sabe? E a gente só tem o Paquetá para isso, o Neymar não entra nessa função. Na visão do Ancelotti, por enquanto, é que o Neymar jogue ali mais centralizado, como o Matheus Cunha vem jogado. O Matheus Cunha, que se eu não me engano, no Manchester United joga de 10, ele não joga nessa posição centralizada, mas o Ancelotti entende ele assim, e é assim que é esperado o Neymar jogar, e aí fica um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente tem ali naquela posição, tem o Matheus Cunha, que para mim ainda é titular absoluto, embora nessa partida não tenha participado de muita coisa. Tem o Igor Thiago, que faz o gol nesse jogo, fez o gol no outro jogo, e, enfim, é o artilheiro, o vice-artilheiro, no caso, da Premier League, atrás apenas do Haaland, e aí, pelo amor de Deus, né? Praticamente artilheiro, porque se for para superar o Haaland, aí já é demais. Mas ele que vem aproveitando muito bem as chances. Fora disso, ainda tem o Endrick, que joga naquela posição, além dos improvisados do Ancelotti, né? Às vezes ele usa o Vinícius Júnior, nesse jogo ele usou o Rafinha, ele pode usar alguns outros jogadores ali, e aí a gente tem que encaixar um espaço para o Neymar. E eu acho que fica um pouquinho mais complicado para o Neymar entrar nessa seleção brasileira. Por enquanto, ainda acho que não tem muito espaço para o Neymar, mas eu acho que assim que tiver algum jogo que ele esteja disponível, por mim, bota ele logo no jogo, talvez como titular, talvez no segundo tempo, mas bota ele no jogo para a gente poder ver como é que o Neymar vai conseguir performar. Talvez no primeiro jogo não jogue tão bem, talvez no segundo jogo jogue um pouquinho melhor, mas a gente precisa ver, precisa entender, porque fazem anos que o Neymar não joga, faz o quê? 3 anos que o Neymar não joga pela seleção brasileira, e muitas das pessoas que jogam aqui, o Neymar nunca jogou junto, sabe? Então a gente precisa saber como é que o Neymar vai se encaixar nessa seleção brasileira, então não dá para colocar alguma coisa, não dá para ditar alguma coisa, encaixar alguma coisa que dizer o Neymar vai ou não vai ser titular dessa seleção brasileira, ou vai ter vaga dessa seleção brasileira. Eu acho que por enquanto não, mas vamos ver aí o que pode acontecer, porque a gente está falando do Neymar. Se fosse qualquer outro jogador, não existiria esse assunto. Enfim, e o Brasil tem chances na Copa do Mundo? Que eu acho, cara? Eu acho que a gente ainda tá falando de a seleção pentacampeã mundial, a única pentacampeã mundial. Eu vi um vídeo, inclusive, do Veloso nas redes sociais esses dias, que ele fala sobre. O Veloso é um cara, não um comentarista, do comentarista do Craque Neto, não é esse cara. É um outro cara, um cara que é influência, enfim.
Eu vi um vídeo dele que ele mostra ali a trajetória em 2020, em 2002, que o Brasil também via um pouquinho mais desacreditado. Tinha ali, obviamente, a gente vê hoje, pô, tinha Ronaldo Fenômeno, tinha Ronaldinho, tinha isso e aquilo, mas naquela época o pessoal ainda via como um Brasil um pouquinho mais desacreditado. O Ronaldo Fenômeno que vinha de lesão e não tinha como saber da condição física dele. Então, a gente ainda fala de uma seleção brasileira que é pentacampeã mundial, uma seleção brasileira que não tá tão mal quanto a gente imagina, sabe? A gente tem o Igor Thiago, que é banco nessa seleção e que é o vice-artilheiro da Premier League jogando no Brentford. E assim, você pode questionar dele jogar no Brentford, mas você pode também falar disso justamente para colocar ele ainda mais no alto, porque com todo respeito é o Brentford, e para ele ser isso tudo no Brentford é muito mais difícil do que se ele fosse no Manchester City, num Arsenal que seja. Enfim, ainda tem muitas boas peças na seleção brasileira. Eu vejo muita gente colocando como provavelmente o Brasil não vai ganhar, provavelmente o Brasil é muito difícil de vencer. Obviamente, é uma Copa do Mundo, não dá para esperar, não dá para dizer se o Brasil vai vencer ou não, e ainda é muito difícil. Ainda vai depender de muita coisa. Ainda vai depender se alguns jogadores que a gente espera que joguem muito, jogam realmente muito, principalmente o Vinícius Júnior, o Rafinha, enfim, esses jogadores que, como eu já disse, a gente tem que colocar a pressão neles, tem que colocar a responsabilidade neles, porque a gente que tem que, eles que a gente tem que esperar que faça alguma coisa. Enfim, a gente ainda tem que esperar alguma coisa, a gente ainda pode esperar alguma coisa da seleção brasileira, porque ainda é a pentacampeã mundial, ainda é uma boa seleção brasileira. Obviamente, tem seleções que estão acima, como a Espanha, como a França, mas eu acho que além delas, eu não vejo muito mais ninguém ali na frente, sabe? E talvez, dependendo do chaveamento, as duas se eliminem ou sejam eliminadas durante a fase de grupos ou durante as eliminatórias em si. Eu acho difícil não passar nas fases de grupos, mas enfim, algumas pessoas colocam a Argentina nessa posição de acima do Brasil. Eu já não sei, a Argentina vem um pouquinho mais envelhecida desde do ano que ganhou, né? Ela tinha o Messi, tinha o Di Maria, que jogou muito naquela seleção, mas ao mesmo tempo tem jogadores como o Julián Álvares, que está destoando ali no Atlético de Madrid, e ainda é muito jovem, né? Enfim, a gente tem como esperar. A minha visão é essa. A gente tem uma boa esperança na seleção brasileira. Não é um time tão ruim, é comandada por um ótimo técnico. Tudo bem que, na minha visão, se a gente tivesse um ciclo um pouquinho melhor, a gente chegaria muito melhor para essa Copa do Mundo. Mas a gente não precisa, não é terra arrasada, sabe? Não é ficar, meu Deus, o Brasil vai ser eliminado na fase de grupos, vai ser eliminado no 16 avos. Não, calma. Não é isso tudo também. Enfim, é isso que eu acho. É isso sobre o jogo que eu tenho para falar. O que que você achou? É um vídeo um pouquinho mais curto, é mais ou menos 30 minutos ali. Enfim, é isso aí que eu tenho para falar da seleção brasileira. Eu vou tentar fazer uns vídeos nos próximos jogos da seleção brasileira. Se eu esqueci alguma coisa, comenta aí embaixo, pô. Vamos conversar, eu respondo aí tudo que vocês comentarem. É isso aí. O que que você achou do jogo? O que que você achou do vídeo aqui, de falar da seleção brasileira, desse estilo sem lances, ao menos por enquanto? O que que você achou? Comenta aí embaixo. É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!